Boa tarde a todos. No decorrer da iniciativa Partilha de Experiências, irei entrevistar a doutora Ana Sanches. Obrigada, colega, por ter aceitado o nosso convite para participar nesta iniciativa e partilhar um bocadinho do seu percurso. Para começar, pediria que fizesse uma breve apresentação sua, em que falasse do seu percurso profissional e que nos esclarecesse sobre o porquê de ter escolhido a área da solicitadoria quando ingressou no ensino superior e se o voltaria a fazer. Boa tarde, doutora Rita. Antes de mais, agradecer o convite endereçado aqui pelo Grupo da Nova Geração de Solicitadoria, que desde já ressalvo ser uma excelente iniciativa e que já fazia falta. E agradeço imenso o convite, é um gosto enorme, acho até que não sou merecedora de tanto, mas fico muito contente e agradeço. Entretanto, então, uma breve apresentação do meu percurso profissional. Ele é ainda muito pequenino. No entanto, já passei pela área da execução, colaborei com dois administradores, com dois agentes de execução e, entretanto, descobri que existia o mundo das insolvências e é por aqui que tenho estado nos últimos 5 anos. Portanto, de uma forma resumida, o meu percurso passa por aí mesmo. Entretanto, porque é que escolhi a área de solicitadoria? Na verdade, eu até queria direito, mas entrei em solicitadoria e acabei por gostar, e hoje se tivesse que fazer uma escolha, ela seria exatamente esta, sem arrependimento nenhum, porque de facto eu acho que a nossa área é muito mais abrangente, e nos permite fazer uma série de coisas, sobretudo de um ponto de vista mais prático, que eu descobri ao longo da licenciatura, que sou muito mais apaixonada pelo lado prático do que propriamente pelo lado teórico das coisas e, portanto, faria exatamente a mesma escolha. Então, após a conclusão da licenciatura, quais é que foram as dificuldades que enfrentou e quais foram as que sentiu quando ingressou no mercado do trabalho? Ok, então, eu acho que é um bocadinho transversal a todos nós quando terminamos as licenciaturas, não sabermos muito bem para onde é que nos devemos virar, sobretudo porque quando terminamos a licenciatura implica ainda ter que fazer o estágio da ordem, portanto não somos ainda solicitadores, somos apenas juristas. A oferta para podermos trabalhar, de facto, é muito abrangente, mas a primeira sensação é de estarmos um bocadinho perdidos. Ainda que eu tenha começado a trabalhar sem ter terminado a licenciatura, mas já foi ali numa reta final, é sobretudo o medo de acharmos que não sabemos fazer nada e que não sabemos nada. Portanto, envolvidos estes anos, na verdade nós não sabemos fazer nada, mas até sabemos umas coisas. Demoramos ali um bocadinho de tempo entre encontrar o equilíbrio de aplicar aquilo que aprendemos ao longo do curso. No meu caso em particular, eu apanho ali uma fase de alteração das regras de acesso ao estágio e, portanto, estivemos mais tempo do que aquele que era habitual a aguardar. Falamos aqui mais tempo, cerca de 1 ano. O que dificultou um bocadinho as coisas, sobretudo porque estamos habituados a terminar a licenciatura, continuar aqui o ramo de estudos e depois já foi difícil conciliar as duas coisas, mas filo e a muito custo, é certo, mas fiz e à primeira. E, portanto, eu acho que eu salientava de facto o medo. Pronto, mas acho que depois, com o passar dos dias, nós vamos nos habituando e vamos ganhando algum conforto e alguma confiança em nós mesmos. Sim, medito, acho que existe sempre um bocado, até porque não sabemos tudo, há sempre coisas a aprender, sim. Mas ainda bem que... Eu tinha ouvido um exemplo muito específico de um colega bastante mais velho do que nós e nunca tinha refletido sobre isso, que era que os estagiários reclamam muito que só se manda tirar fotocópias. Na verdade, nós devemos ver, e eu sei que será uma das perguntas finais, mas que deixarei já no ar, que é, de facto, tirar fotocópias é muito importante, porque não é o ato só de tirar a fotocópia. É ver o documento ou os documentos dos quais estamos a tirar fotocópias, perceber o que eles são e, sobretudo, questionar-nos. Eu costumo dizer que tenho muita sede de saber, não gosto de não saber alguma coisa e vou sempre explorar. E, portanto, parece-me que o exemplo de tirar fotocópias é exatamente isso. Perceber o que é que temos ali, ir analisar para que é que aquilo serve, o que é que se faz com aquele documento ou de onde é que ele vem. Portanto, parece-me uma boa sugestão. Dizer só... que no problema, salvo seja, o ingressar no mercado de trabalho e mesmo nos primeiros anos,
um dos problemas que encontro é de facto a remuneração, ou seja, quando terminamos as licenciaturas é-nos muito vendida a ideia dos estágios profissionais e no final desses estágios os valores que nos são oferecidos, regra geral, às vezes ainda são mais baixos do que o valor do estágio, ou então mantemos-nos já de eterno com os valores apenas do estágio. Portanto, noto que há uma dificuldade grande que honestamente também me parece transversal a todas as áreas, acho que é um problema de geração, é a questão das remunerações. Pronto, e queria deixar isso aqui claro, porque às vezes é muito difícil. Nós queremos mais e olhamos para os colegas mais velhos e vemos já num determinado patamar e às vezes parece que nunca lá mais vamos chegar, porque as remunerações nem sempre coincidem com os níveis de conhecimento que entretanto vamos tendo e experiência. Vamos deixar essa nota aqui. A colega referiu que lhe surgiu a oportunidade de trabalhar na área das execuções. Será que nos poderia dizer como é que surgiu essa oportunidade e já agora considera que os efeitos do Covid-19, ou seja, desta pandemia, poderá fazer com que seja aberto novamente o estágio para agentes de execução? Bom, como é que surge a oportunidade de entrar no mundo das execuções? Foi por intermédio de uma colega conhecida, que estava a reportar naturalmente para o escritório e, portanto, assim foi e no meu caso em particular é muito engraçado porque eu sempre disse que execuções e insolvências seriam áreas nas quais eu não me veria pela minha maneira de ser, porque sentia que não era a minha praia e, afinal de contas, exatamente, até aquilo que eu realmente gosto. Se este efeito da pandemia fará abrir novo concurso, honestamente julgo que não. Aliás, pelo aquilo que vou percebendo dos colegas da área e que todos nós vamos vendo, sobretudo pelas redes sociais, que é aquilo que nunca como agora nos vai unindo e mantendo informados relativamente a estas áreas, eu não acho que vá abrir e acho até que haverá alguns colegas que eventualmente terão que suspender as suas atividades porque os prazos estão suspensos no fundo há um ano, não é? Claro que houve aqui um levantamento, mas não teve o efeito esperado e estão novamente suspensos e, portanto, não me parece que irá abrir e há colegas que eventualmente, infelizmente, terão que abandonar a área. Há aqui alguma ausência de apoios, como também sabemos, apoios do Estado, apoios das nossas organizações. Pronto, de salientar que ainda assim o último concurso foi há 10 anos, portanto a minha opinião pessoal sobre isso é, eu acho que os concursos deveriam abrir com uma maior frequência para criarmos precisamente o equilíbrio de gerações e para que os mais novos pudessem ir aprendendo com os mais velhos, numa fase em que os mais velhos ainda têm aquela paciência para partilhar conhecimento, porque eu acho que a vida se faz de partilha e na nossa profissão também. Que às vezes é um problema que existe entre colegas. Alguns colegas têm dificuldade em partilhar conhecimento e eu acho que deve ser exatamente ao contrário. Pronto, mas há 10 anos que não abre concurso e não me parece que a pandemia vá fazer com que abra outro por agora. A colega referiu que atualmente trabalha num escritório de administrador de insolvência. Será que nos poderia explicar resumidamente aquilo que faz um administrador e como é que é o seu dia-a-dia nesse escritório? E já agora, como o país tem estado parado devido ao confinamento e existe a possibilidade de haver um crescente número de processos de insolvência, quando voltarmos à dita normalidade, a colega considera que esses fatores poderão proporcionar a abertura do concurso para os administradores de insolvência e concorreria? Ok, então, começando pelo final, se eu concorreria para administradora de insolvência, à data direi que sim, tenho essa pretensão. A verdade é, à semelhança dos agentes de execução, também já não abre concurso para administrador de insolvência desde 2014 e antes disso, a última vez que tinha aberto foi em 2004. Falamos que, independentemente de abrirem, abrem com vagas limitadas, sabemos que é sempre muita gente a concorrer e fora toda a tramitação e as exigências para que possamos concorrer aos concursos e, portanto, eu não sei se eventualmente amanhã ou daqui a 2 ou 3 anos, porque entretanto também não antevejo que vá abrir tão cedo, não sei se terei outro objetivo ou quererei fazer outra coisa dentro da nossa área ou não. Pronto, portanto, dizer que, por exemplo,
de forma diferente aos agentes de execução, existem muito menos administradores de insolvência, ou seja, neste momento, se não estou em erro, espero não estar aqui a cometer nenhuma incongruência, há cerca de 300 e qualquer coisa administradores de insolvência no país todo. De facto, atravessamos aqui um problema que é a idade dos administradores de insolvência, são todos um bocadinho já mais velhos, e aqui, mais do que na questão dos agentes de execução, irá refletir-se essa diferença de gerações e a não preparação dos novos. Pronto, mas não depende de nós, quem tem vontade de, portanto, teremos que aguardar. Que nos parece que irá haver um aumento significativo dos processos de insolvência, claramente, parece-me. Julgo até que não será necessário sermos da área para percebermos que isso vai acontecer, infelizmente por um lado, não é? Mas não sei se irá abrir, gostava, mas não sei se irá abrir tão cedo. E ainda que vá abrir, as vagas serão ainda mais limitadas do que já foram da última vez, que, como disse, foi em 2014, estamos em 2021. O que é que faz um administrador de insolvência? O administrador de insolvência faz um controle da massa insolvente. A massa insolvente é o quê? Nós reunimos o acervo patrimonial dos insolventes e o objetivo será liquidar esse património e, por fim, repartir aos credores que foram reconhecidos no processo de insolvência. Pronto, o meu dia-a-dia, isto dito assim de uma forma geral, o meu dia-a-dia, acho que uma semelhança dos colegas, às vezes tentamos programar o nosso dia e não conseguimos fazer tudo aquilo que programamos porque há sempre coisas novas, mas no fundo o que eu faço especificamente, eu trato da análise todas das reclamações de crédito e trabalho essas reclamações, faço as prestações de contas, faço os rateios, faço naturalmente depois com a aprovação do senhor administrador, mas são essas as minhas funções, portanto fugi um bocadinho mais para o lado dos números, mas naturalmente também verso na parte da liquidação, sobretudo quando é necessário os nossos conhecimentos enquanto solicitadores, de uma forma resumida. Exatamente. A colega já pensou em abrir o seu escritório ou pretende ficar mesmo na área da insolvência? É assim, quando terminei a licenciatura, sim, tinha esse sonho de abrir o escritório, como eu acho que temos praticamente todos. Honestamente, hoje em dia, se tenho essa vontade de abrir o meu próprio escritório, não, ou a selo não me parece que será na área generalista da profissão, com aquilo que nos ensinam de antemão. Portanto, sendo muito objetiva na resposta, não. Para finalizar, o que é que gostaria de dizer como forma de incentivo e coragem aos recém-licenciados, aos estagiários e aos solicitadores mais novos, mais recentes? Olha, o que é que eu poderei dizer? Ter sempre vontade de aprender mais, não desistir à primeira dificuldade, perceber quais serão eventualmente as novas áreas de mercado, e eu costumo dizer isto, eu acho que o futuro da nossa profissão passa muito pelo apoio e pela assessoria à parte empresarial. Talvez esta pandemia até tenha feito algumas pessoas verem a forma como podemos trabalhar de uma forma diferente, ou seja, nós ainda temos muita ideia do escritório físico e de precisar de reunir presencialmente com as pessoas. Claro que isso é importante, mas é possível de se fazer uma série de coisas, aliás, quase todas elas, de forma eletrónica, e a área empresarial eu acho que precisa muito do nosso lado prático, portanto, que vão tentando consoante os anos vão passando, e hoje as coisas mudam a uma velocidade completamente diferente do que era há 10 anos atrás. E, portanto, ir sempre procurando nichos novos de mercado, coisas diferentes que podemos fazer. Sobretudo sermos humildes, percebermos que sim, nós precisamos dos colegas mais velhos, da sua experiência, para também irmos ganhando algum calo, como se costuma dizer. E, portanto, fazer esse equilíbrio entre o não desistir, ser humilde e perceber onde é que podemos atuar e, sobretudo, fazermos valer a nossa profissão. Continua a existir muito a discrepância entre advogado e solicitadores e continua a existir muita gente que não sabe o que é que faz um solicitador. Portanto, eu acho que depende de cada um de nós, sobretudo de uma geração mais nova, porque lá está, a forma de comunicação hoje é completamente diferente. Portanto, acho que depende de nós
partilharmos isso mesmo, qual é a função do solicitador, para que é que nós servimos e em que é que nós podemos auxiliar as pessoas no seu dia-a-dia, naquelas que poderão ser as nossas funções, naturalmente. Muito obrigada, doutora Ana Sanches, pela sua disponibilidade. Em nome do Grupo Nova Geração de Solicitadoria, agradeço por ter partilhado um pouco da sua experiência e vivências. Terminamos assim mais uma entrevista da iniciativa Partilha de Experiências e até uma próxima. Obrigada. Obrigada, doutora Rita, e muita sorte e sucessos profissionais. Obrigada.